Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta luta, nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eis que alguém me manda um vídeo desse sujeito chamado Além da Fé. E aí ele escreve o seguinte título desse vídeo, que é um vídeo completamente calunioso sobre a figura de Jesus: As mentiras e as superstições de Jesus. E eu tiro a conclusão, vendo Antônio Miranda e muitos outros, e até esse Paspalho, que não se fazem ateus como antigamente. Quando eu digo antigamente, eu não falo desses ateus Nutellas, não. Eu falo ateu raiz. Eu não estou nem falando dos lanternas verdes, tá? Desses que eu enfrentei em 2011, 2012, que eram até um pouco mais elevados do que essa corja que está vendo aí. Por exemplo, eu me lembro de pessoas como Yuri Greco, que não era muito brilhante das ideias, mas pelo menos tinha uma aura de cientificista. Ele era biólogo, tem até o Pirula, que é um bobalhão, mas fazer o quê? Mas ele, pelo menos, ele tem instrução formal, né? Outra pessoa que não era tão bobalhão, era um homem até inteligente, sumiu um pouquinho da internet, não sei como é que tá, espero que ele esteja bem, diga-se de passagem, que é o Guilherme Tomichio. Guilherme Tomichio era um japonesinho que tinha essa coisa do neoteísmo e tudo mais, mas eu acho que ele também repensou um pouco seus conceitos. Não sei se ele continua ateu, se ele continua ou não, para mim não me importa, eu só comento a título de lembrança. E nós enfrentamos esse tipo de gente. Eu falo enfrentamos porque teve outros, claro, irmãos católicos. Teve o Emerson Oliveira, que escreveu o Logos Apologética, que é de fato uma referência muito boa para explicar esses embuches neo-ateus, tá? O Emerson Oliveira, houve uma época que eu fui até próximo assim, de trocar algumas mensagens com o Emerson, tá? Mas era um ateísmo, assim, não diria sofisticado. Nenhum ateísmo é sofisticado, mas pelo menos esses ateus assim pareciam ter uma certa pose, né? Por outro lado, eu poderia dizer que também tinham ateus mesmo que eram raiz. É você ler de Derrô, o Barão de Roubá, Auguste Comte, Karl Marx, enfim, esse pessoal era realmente ateu da pesada. Nietzsche, Arthur Schopenhauer, entre outras coisas. Eu até estava conversando com um amigo meu, o Israel Azevedo, aquele que é um cristão oriental, um cristão greco-melquita, e a gente teve nossa fase ateia. Só que a nossa fase ateia era iluminista. Era uma fase iluminista. A gente lia Jean Paul Sartre e ficava, sei lá, tendo orgasmos com aquela porcaria daquele livro chamado O Existencialismo, o Humanismo, né? A existência precede a ciência. A gente achava o cúmulo da sabedoria. Lia Voltaire ridicularizando a religião e a gente ria. Mas depois a gente percebeu que é apenas um bando de adolescentes idiotas. Mas pelo menos nós éramos os adolescentes idiotas que tinham um nível cultural melhorzinho em comparação a esses ateus Nutellas que nós estamos vendo aqui. E dentre uma das características desses ateus da nova safra, muitos deles são ex-evangélicos. Dá para perceber pelo modo de falar, pela retórica, pelos ataques que eles fazem ao cristianismo. Essa coisa muito biblista de ler a Bíblia pela Bíblia. Digamos, você pega, sei lá, um mandamento do Antigo Testamento e começa a fazer chacota. Ah, se apedrejava adulta, se apedrejava homossexual, aí prova que a moral é relativa, não importa os 10 mandamentos. Esse tipo de coisa, que é típico de uma retórica protestante, porque eles partem da pressuposição de que a religião cristã como a judaica se limita somente à Bíblia. Eles ignoram tradição, eles ignoram toda uma historicidade que vai muito além da Bíblia. A tradição judaica e a tradição cristã, e as inúmeras tradições judaicas, porque a tradição judaica é uma coisa bem complexa, diga-se de passagem, a tradição cristã que reivindica uma unidade, reivindica uma coerência, o judaísmo nem tanto. Todas elas, em geral, quer dizer, a religião cristã e a judaica, por assim dizer, são culturas, na verdade, são muito mais além. Essa coisa de reduzir religião a um livro, isso é coisa de protestante pra cá. Isso não existia no mundo antigo, nem no mundo medieval. Mas vamos lá, vamos ver esse bobalhão aqui, esse senhor Além da Fé, que é Jason Ferrer, o nome dele, Jason Ferrer, sei lá o que. Jason Ferrer. Sim, vamos lá, vamos ver o besterol. Brasil, o vídeo de hoje está mega, hiper, ultra interessante. Ele tem uma forma de falar típica de um pastor evangélico que fez um treinamento de coach, sabe? Isso é uma coisa irritante, mas vamos lá.
certeza que você do outro lado vai gostar, porque eu vou mostrar para você, vou revelar, na verdade, para você algumas das superstições de Jesus, como também eu vou demonstrar algumas das suas mentiras e apresentar a você as crendices que Jesus Cristo guardava e tudo isso aqui, ó, dentro da própria Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho de anotação e me aguarda, porque logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes, mas fica por aí. Veja que a argumentação dele é o seguinte: é atacar Jesus Cristo através da Bíblia. Isso é uma argumentação tipicamente protestante. Porque nós podemos atacar Jesus Cristo através da Bíblia? Ataque Jesus Cristo através da história. Jesus Cristo é um personagem histórico. Porque a Bíblia, embora sendo o documento principal, ele não é o único. Existe toda uma conjectura histórica em torno de Jesus Cristo que não se limita à Escritura. Mas vamos lá. Além da Fé, com Jason Ferrer. Além da Fé, entre na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aí ele bota assim: o dia dos Gideões, você que está fracassado, você que está triste, você que está deprimido, você que perdeu a mulher e levou um chifre e a sua mulher foi vista pegando 10 homens no X-Vídeos, venha para a Igreja Universal. Se você é vítima de mal olhado, se você é vítima de qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu, até o argumento meu é imitação total. Vamos lá. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande ter você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé. Eu sou o pastor Jason Ferrer, pastor da Tenda dos Milagres, do Tabernáculo dos Milagres. Jeová Jiré. Vamos lá. Fico muitíssimamente honrado, privilegiado por sua presença. Muito obrigado. Agradeço muito a você por sua credibilidade, pela confiança e, acima de tudo, pessoal, muito obrigado por sua preferência. Eu não tenho a menor honra de assistir seu vídeo. E pode ter certeza, eu não acredito em nada do que você fala, mas tudo bem. A você que acredita no nosso canal, muito obrigado. A você que está chegando agora e não é Não acredito. inscrito, cara, se inscreve no nosso canal, nos ajuda, seja, Deus me livre. faça parte dessa família. Se você não se inscreve, aí Parece coisa de igreja mesmo, parece que ele está criando uma seita dos ateus, dos sem religião. Só parece aquela entidade que existiu na União Soviética, principalmente na época de Lenin, de Stalin, que era a Sociedade dos Sem Deus. E detalhe, cheio de judeu apóstata. Oh, meu Deus do céu. Os judeus são muito revolucionários, meu Deus do céu. Mas tinha uma porrada de judeu falando mal da religião e inclusive atacando a religião judaica. Todas as religiões, inclusive o judaísmo e o cristianismo. Mas enfim, isso é só uma anedota aqui. Mas é verdade, surgiu uma sociedade dos sem Deus na União Soviética. Mas vamos lá. E detalhe, inclusive na Polônia, o Partido Comunista Polonês queria criar uma cidade sem Deus, chamada Nowa Huta. Ou cidade feia, pior do que Brasília, de tão feia, véio. Tudo que parece que é ateu mesmo é feio mesmo. E aí, claro, a catolicada lá foi pra porrada e ainda botou uma cruz no meio de Nowa Huta. Toma, chupa ateu, mas vamos lá. quando eu lanço um vídeo aqui, o YouTube não te notifica porque você não é um dos nossos que está na nossa comunidade. Mas quando você se inscreve, o YouTube entende. Eu tenho que mandar o vídeo para fulano de tal, para Beltrano, para Cicrano. É dessa forma que funciona, tá ok? Então, muito obrigado a você que é membro do nosso canal. Gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como vocês me ajudam. Muito obrigado, cara, pela sensibilidade. Meu Deus do céu, se alguém tem sensibilidade para levar a sério esse cara, vou te dizer o seguinte: você procura um psiquiatra, viu? Pela consideração que você tem ao nosso canal. Muito obrigado mesmo a você que é membro do nosso canal, a você que nos ajuda através do Pix, você que nos auxilia, você que nos dá uma força para que a nossa voz possa chegar em mais corações e possa chegar em mais mentes. Muito obrigado mesmo, porque nos ajuda, nos auxilia, porque cada coisa dessa daqui que a gente vai conquistando, a conquista é nossa, porque a nossa voz vai chegando cada vez mais longe e isso daí realmente é muito bom, ok? Parece que ele tá falando assim como se fosse de uma igreja mesmo. Ele tá pedindo doação, tá pedindo dízimo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu falo às vezes das doações que eu recebo, claro, doações voluntárias, apenas por uma contribuição por causa dos conteúdos e tudo mais. Mas eu não tenho nenhuma missão salvífica. No máximo, talvez, falar sobre o catolicismo, a defesa da fé católica, enfim. Mas mesmo assim eu não faço disso como esse cara faz, assim, quase com uma índole fanática. Eu não obrigo ninguém a ser católico, graças a Deus. Pelo contrário, siga a sua consciência. E outra coisa, Brasil, eu tenho para apresentar para você uma excelente, uma ótima oportunidade para você, cara, que está me ouvindo agora. Você quer ter uma renda extra, você quer ter mais tempo para você, mais tempo para a família. Tudo o que você vai precisar é somente de uma coisa: um celular conectado à internet. E não tem nada a ver, o que eu vou te apresentar não tem nada a ver com joguinhos. Vou te explicar como você pode ver essa reality série, então já me chama agora. Ai, meu Deus, que saco. Brasil, chega um pouco mais próximo de mim aqui. Eu quero ler um capítulo para você.
um capítulo da Bíblia, um capítulo que é extremamente mentiroso. Eu tenho certeza que você do outro lado vai entender o meu ponto de vista e vou te falar. Não vou entender não, mas vamos lá. Em Mateus, estou aqui com a Bíblia, a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. A Briba. Corrigida, fiel. Você pode ler também uma Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, enfim, você pode ler da maneira como você quiser. Eu estou lendo aqui nessa versão para ficar um pouco mais simples o nosso entendimento. Veja o que diz aqui Mateus, capítulo 12, versículo 43 até o 45. Olha o que está escrito aqui, pessoal. O tema do que eu vou ler para você diz o seguinte: a volta do espírito mau. Versículo 43. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Isto é o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Agora eu quero que você desperte bem a sua atenção. Você percebe, Brasil, que isso que eu acabei de ler é puro misticismo, mitologia e uma ignorância do mais alto grau. Você está percebendo isso? Eu não sei o que ele entende por misticismo, por ignorância ou etc. Nós percebemos que, claro, que ele bota uma premissa naturalista, uma premissa antirreligiosa, para o quê? Para desmistificar, ou então para atacar as palavras de Jesus Cristo, que fala dos demônios, que fala inclusive da maldade daquelas pessoas, que parece que quanto mais perversa aquela pessoa, parece que ela mais chama maldade. Então existem inúmeras contextualizações das Sagradas Escrituras que não podem ser entendidas de um olhar nu. Elas têm que ser entendidas dentro de um contexto. Mas vamos lá. Isso, na verdade, que eu acabei de ler, é uma crendice desproporcional ao homem moderno, Brasil. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que o homem moderno tem para nos afirmar, porque se hoje nós temos uma modernidade que duvida até do sexo das pessoas, vídeo o fato dessas ideologias de gênero, tantas loucuras que existem na modernidade, eu pergunto, o que é a modernidade para julgar dentro de qualquer parâmetro contra o cristianismo? Se existe uma coisa louca, chama-se modernidade. E veja, o fato das pessoas pensarem como hoje, que é uma coisa absurda ao moderno, e daí se é absurdo ao moderno? Isso não é nenhum argumento. O argumento certo é dizer: isso aqui está errado por causa disso e daquilo. Ele não apresenta isso. Ele apresenta simplesmente um argumento, uma falácia de autoridade de que a modernidade teria, digamos, um juízo universal, um juízo absoluto sobre o passado. Basicamente isso. Mas a modernidade não tem juízo algum. Olha, quando nós observamos que o século XX, que foi o século do progresso, todo mundo exaltava o progresso, foi um século que teve Hitler, que teve Stalin, que teve Auschwitz, que teve Unidade 731 japonesa que fazia testes bizarros contra seres humanos, tá? Que teve campo de concentração na União Soviética, que teve matança pela fome e que teve até uma bomba atômica. Nós temos que lembrar, isso é ciência, isso é secularismo, isso coloca na conta desse povo. Por quê? Num mundo onde Deus não existe, num mundo onde os valores são relativizáveis, conforme os humores da classe política, os humores, sei lá, da opinião pública, os humores do povo, os humores das massas, dos indivíduos, etc., só vai dar mesmo em merda. Porque não existe nada pelo qual nós poderemos nos fixar. A moral ela tem um certo dinamismo, mas o dinamismo não tira a referência objetiva e a referência absoluta que há no plano da moral e da ética. Só que é isso que é a civilização do século XX, civilização que poderia dizer que é uma anticivilização. E eu pergunto, a modernidade tem parâmetros para julgar Jesus Cristo? Porque ele fala de demônios? E como não acreditar nos demônios quando nós vimos tantos no século XX? Tantas pessoas demoníacas, no pleno sentido da palavra. Porque uma das características dessas pessoas que criaram Auschwitz, que criaram bombas atômicas, que criaram campos de concentração, que criaram mecanismos brutais de controle social, né, dos mais perversos, é que existe uma subversão da autoridade de Deus e uma subversão da ordem natural. Se existe uma característica dos totalitarismos, dos assassinatos em massa, das perversões morais e éticas, é o homem se colocando no lugar de Deus. E o homem no lugar de Deus é basicamente um tirano. Mas vamos lá. É o seguinte, cara, acreditar em diabos, acreditar em demônios, em entidades malignas, espíritos das trevas, espíritos obsessores e etc., faz parte de uma mentalidade completamente arcaica, retrógrada, antiquada, atrasada. Isso é argumento tão ridículo quanto dizer, por exemplo, que se uma pessoa não aderir
a certas modas do momento, então ela é anacrônica, ela é antiquada, etc. Olha, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa completamente anacrônica em muita coisa. Eu sou anacrônico em gostos musicais. Eu prefiro muito mais um Handel e um Bach do que uma Anitta. A maioria das pessoas da minha época gosta de ver Anitta, gosta de ouvir funk, gosta de ouvir porcaria, ouvir lixo. Eu nem tenho televisão, graças a Deus. Minha televisão está quebrada até hoje. Se existe uma coisa que eu não quero ser, é atual. Isso seguindo o conselho de Chesterton, que muitas vezes uma época é salva por um punhado de homens que não querem parecer nem um pouco atuais, nem um pouco alinhados com a sua época. Muito pelo contrário. Então essa argumentação de anacronismo, disso, daquilo, isso é besteira. Eu sou anacrônico quando eu gosto de pinturas do Renascimento. Eu sou anacrônico quando eu gosto de músicas de 200, 300 anos atrás. E eu sou muito mais anacrônico porque a Bíblia é um livro que tem um valor atemporal. Ou seja, eu sou anacrônico porque eu sou fora do tempo. E eu acredito que existem coisas que são fora do tempo que têm que ser valorizadas independentemente do tempo que nós vivenciamos. Então, esse argumento é um argumento também que eu reitero aqui. É a falácia de que a modernidade tem um plano absoluto acima do passado. Isso não chega nem a ser um argumento sério, mas enfim, vamos lá. Isso acaba com a credibilidade de qualquer um intelectual, cara. Acabar com a credibilidade de qualquer um intelectual. Ou seja, vamos jogar, sei lá, 20 séculos de história, porque o único cara que tem uma ciência, né, ou uma intelectualidade é o Jason Ferrer, evidentemente. O que é Santo Tomás de Aquino? O que é Santo Agostinho? O que é Santa Teresa d'Ávila? O físico Georges Lemaitre? O que são as universidades? O que são as criações literárias, todas inspiradas na Bíblia, que envolvem Shakespeare, Cervantes? Olha, porque tem um autor, inclusive vou fazer uma citação aqui, de um autor chamado Northrop Frye, que ele escreveu um livro chamado Código dos Códigos. Tem uma tradução chamada Código da Bíblia também, enfim, é assim que eu escrevo o livro. Vocês podem procurar Northrop Frye, que ele fala da influência da Bíblia na literatura. Shakespeare, em muitos trechos você lembra claramente Eclesiastes. Tudo é vaidade, aquela coisa da brevidade da vida, da efemeridade da vida, dentre outras coisas. A teologia e a filosofia então nem se fala. A música então, o que é o Johann Sebastian Bach? Poxa, o Johann Sebastian Bach, Handel, Mozart, que escreveram músicas religiosas também, perto do Jason Ferrer. Porra, realmente, todos eles perderam credibilidade. A literatura ocidental perdeu credibilidade. Dante Alighieri joga na lata do lixo. Por quê? Porque ele acredita na Bíblia. Legal. Porque acreditar em coisas existentes dentro do mundo invisível é normal. Mas acreditar em coisas que não estão aqui e não tem a menor possibilidade de provar, de credibilizar aquilo, de verificar, é pura ignorância, Brasil. Daí eu pergunto para você que está me ouvindo atentamente. Você entende que esse texto que eu acabei de ler é um texto mentiroso? Veja por qual motivo. Veja que quantos milhares de milhões de pessoas saíram da igreja ou abandonaram seus ministérios e deixaram completamente a religião para se tornarem descrentes. Bom, isso também não é argumento algum. Não quer dizer que elas estejam certas. Eu também, por exemplo, era ateu e deixei de ser ateu, virei católico. E aí? Isso inviabiliza per se o ateísmo? Não necessariamente. O que inviabiliza o ateísmo é que o ateísmo tem problemas filosóficos, tem problemas de natureza lógica que não batem com certos pontos que a filosofia própria, que podemos dizer teísta, apresenta. E veja que em todo momento esse palhaço aí usa um argumento chamado falácia ad verecundiam, a falácia de apelo à autoridade. Olha, o cristianismo é ruim porque ele é antigo e eu sou moderninho. O cristianismo é ruim porque certas pessoas deixaram o cristianismo. Isso não chega nem a ser um argumento sério. Nem ser um argumento sério. E vamos mais além. Com relação a Cristo falar dos demônios. Olha, quando eu vejo Auschwitz, eu acredito no demônio. Quando eu vejo a unidade 731 dos japoneses, vou contar o que é a unidade 731. Era um campo de concentração em que pessoas eram sujeitas a experimentos humanos bizarros. Médicos que poderiam zelar pela vida, zelam pela morte. Médicos que fizeram atrocidades inomináveis contra seres humanos. Como em Auschwitz nós tivemos o Josef Mengele.
que pegava gêmeos lá e fazia um bocado de testes malucos lá, mas os japoneses superaram em matéria de maldade. Superaram os alemães. Para superar nazista e até comunista é porque você tem que ser muito escroto mesmo. porque quando você ouve a palavra nacional-socialista, você já presume, o cara é um escroto. O cara é um filho de uma égua, um bandidão. Quando é um comunista do tipo de Stalin da vida, que participava de um sistema de repressão política, deportava o Gulag, enfim, você diga, é um escroto. Agora quando você pega o japonês, daquela polícia política nojenta do imperador lá, do Hirohito lá, pelo menos do governo militar que governou por baixo do imperador, que era o Kenpeitai, que era o polícia política japonesa, pensa num sujeito extremamente escroto. Aí eu digo, o demônio existe. Acho que a frase de Cristo elucida muito bem. O cara pegou um demônio e trouxe uma legião mesmo. Se existe, acho que uma alegoria maior da maldade humana é o diabo. E eu acredito no demônio. Quando eu vejo isso, olha, é interessante porque tem gente que vê Auschwitz e começa a desacreditar em Deus. No meu caso é o contrário, eu acredito na existência do demônio. Mas vamos lá. E nada aconteceu com eles. Por que não aconteceu? Eu, por exemplo, aqui o Jason, eu sou prova viva de alguém que pegou todas as crenças do cristianismo e de todas as religiões e joguei num tambor do lixo. Estou aqui sem demônios. Cadê os demônios para me atazanar? Cadê a minha vida para se tornar ainda pior do que eu era? Ao contrário, ao contrário. Olha, meu cara, justiça seja feita, você não é grande coisa. Acho que você se tornou pior realmente como pessoa. Porque, primeiro, você é um baita de um bobalhão, cara. Você é um baita do bobalhão. Tudo que você falou até agora não me acrescenta absolutamente nada. Você consegue ser mais primário do que o Antônio Miranda. Você consegue ser muito mais primário do que os Lanternas Verdes. E você consegue ser mais primário ainda perto de ateus raiz. Eu falo de filósofos ateus. Filósofos ateus que eram muito sofisticados até mesmo na sua linha de ateísmo. Então eu digo, meu caro, você não é feliz. Você não sabe o que é felicidade. Vamos lá. Eu estou 10 milhões de vezes muito melhor e superior do que eu era antes. Você está tão melhor que você está insatisfeito sempre atacando a religião. Porque uma pessoa que está satisfeita consigo mesma grava vídeos querendo convencer as pessoas como se fosse uma seita. Olha, pague o Pix pra mim porque eu vou denunciar, porque nós vamos reunir para acabar com o sistema religioso. Olha, cara, você não está satisfeito consigo mesmo. Isso não é sinal de satisfação. O sinal de satisfação é o seguinte, é um sonoro foda-se. Isso é satisfação. Ah, a pessoa acredita em Deus. Ah, pra mim não me interessa. Isso é satisfação. Agora, um sujeito que sai do seu vídeo, cita um versículo desencontrado da Bíblia, como de fato faz qualquer crentola de esquina, e não desprezando os protestantes, porque coisas protestantes muito inteligentes, muita gente boa. Inclusive estou comprando muita literatura protestante até para ler as versões dos evangelhos na ótica protestante, que tem trabalhos bons, interessantes. Mas você, meu filho, você não é prova de satisfação alguma. Vamos lá. E agora, cadê esses demônios? Eu sou apenas uma prova, mas existem milhares de pessoas. Eu gostaria que você do outro lado, inclusive, você que já foi liberto da religião, por favor, tô te pedindo isso, por favor, coloca nos comentários, coloca assim, Jason, estou liberto da religião. Interessante, você não tá liberto da religião até hoje, você tá falando de religião sempre. Não tenho mais religião, abandonei a religião cristã, abandonei Jesus e hoje eu estou livre, estou bem. Não, você não está livre. Nós estamos percebendo aí você preocupado com o que a gente pensa. Nos comentários, porque muitos crentes acham que apenas eu que estou falando isso. Interessante que a forma como ele fala realmente é de um ex-protestante, de um ex-evangélico. Pegava lá a Bíblia e tudo. Ele tem aquela visão tacante de achar que só o que ele estudou na igreja evangélica dele é cristianismo. Aí o grau de limitação intelectual do sujeito. Vamos lá. Veja, quantas e quantas pessoas que estão neste exatíssimo fala mais rápido, momento meu filho, fala mais. E me vendo, e essas pessoas abandonaram, literalmente, a loucura cristã. E estão bem, estão sem demônios, estão com suas vidas prósperas, felizes, estão libertas, estão livres, e sem a menor vontade ou necessidade de voltar para a religião. Eu não sei o que é ser livre de Deus, livre da religião. Não sei o que é isso. Porque mesmo essas pessoas ateias fanáticas são as pessoas mais presas à religião. Elas querem alguma coisa provar ou querem impor a outras pessoas. E eu não acredito. Isso aqui parece até uma propaganda enganosa de que, olha só, o cara que é religioso, é feliz, é livre. Livre de quê? Livre de quê? Livre de Deus? Tá, se você é livre de Deus, o que você é nesse cosmos? Você não é nada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Quando nós nos chocamos com certas coisas que nos afetam, a morte de uma pessoa,
uma injustiça dada que não foi reparada. Por exemplo, um pai que perde um filho ou uma filha, que é uma coisa horrível, tenebrosa, tá? Ou um filho que perde um pai. Ou então, vamos pegar, por exemplo, essas questões que nós estamos falando. Auschwitz, Unidade 731, campo de concentração soviético, fome na Ucrânia, guerra na Ucrânia agora, gente morrendo inocente e tudo mais. É evidente que isso aí nos coloca um questionamento. Pô, Deus, onde você está? Só que existe um porém aí. Por que nós nos chocamos com essas coisas? Porque dentro da lógica do ateísmo, isso não terá resposta nunca. Onde que eu quero chegar? Esses questionamentos só têm razão de ser justamente porque você acredita num tipo de bem que está sendo atacado, vilipendiado, etc. E esse bem que está sendo vilipendiado, a morte de uma pessoa, que no caso é a vida, né? A vida está sendo vilipendiada, alguém está sendo injustiçado, é porque no fundo você acredita na vida, você acredita na justiça, você acredita que há elementos que você valoriza como superiores ou como referência que estão sendo de alguma forma degradados. E aí que a explicação cristã cabe muito bem. Que o mal é sempre a degradação e a privação de algum tipo de bem. E que nós temos que entender que quando nós falamos de pecado original, muitas coisas, a gente acha que aquilo ali é uma coisa mítica. Não é tão mítico como se imagina, não. Nós somos propensos à degradação, nós somos propensos à morte. Por quê? Porque nós somos imperfeitos na nossa natureza. A ideia de ligarmos a Deus para nos buscarmos a perfeição é o quê? É uma ideia de que existe uma referência absoluta a tudo aquilo que acreditamos e vivenciamos. Família, vida, justiça, bem, belo, verdade, etc. No mundo ateísta isso não existe. Então essa felicidade aqui é ilusória. É ilusória. Ah, nós estamos alegres, estamos livres de Deus. Tá, pra quê? Pra você se tornar o quê? Você passar a viver como um epicuro da vida. Ah, vou viver só os prazeres mundanos, mas quando os prazeres sumirem, acabou sua vida. Você vai para um buraco e pronto, não tem mais jeito. Nenhuma civilização sobrevive sem um propósito que vai além da vida. E eu penso que uma das coisas da nossa decadência é que nós perdemos realmente algo que transcenda a nossa realidade. É por isso que esse sujeito acha que a Bíblia é anacrônica, porque ele acha que a única coisa que importa é o tempo dele. A única coisa que se limita é o tempo em que ele vive. Ele não pensa de uma forma prospectiva. Ele não pensa de uma forma literalmente futura. Porque o futuro para todo mundo é a morte. E se não acreditarmos em algo além da morte, então não há por que lutar pela justiça, não há lutar pela vida, não há nada, porque apenas é uma questão transitória. Então veja que o ateísmo não responde a essas questões. Essas questões que são tão fortes no ser humano. Até mesmo quando se rebela contra Deus. O homem se rebela contra Deus justamente porque ele vê o bem sendo degradado de alguma forma. Morreu o filho dele, aquele filho, sei lá, um filho recém-nascido, né? Ou então, sei lá, um filho que tinha 7, 8 anos, 10 anos, 5 anos, sei lá, um filho adolescente. Poxa, por que ele não progrediu? Né? Por que ele não viveu mais do que eu? Ou uma filha? Ou então, sei lá, você perdeu todo o seu parente num acidente de carro. Enfim, essas coisas trágicas. Mas essas coisas trágicas chocam porque é uma quebra da ordem. Aí a gente se pergunta, onde Deus se insere nisso? Aí nós temos que confiar na providência divina. Existe alguma razão providencial para isso? Quando eu digo razão providencial, não quer dizer que Deus quisesse aquilo. É que de alguma forma, alguma fatalidade aconteceu, porque Deus deixa que o processo da vida vá por si mesmo de alguma forma, mas ele tem uma providência em torno disso. Quando nós falamos da relação do livre-arbítrio e da vontade divina, nós falamos disso, que nós temos vontades, nós temos ações, certo? Nós temos ações, tá? Nós vivemos a realidade que, embora sejamos criaturas criadas boas, nós somos propensos ao mal, à degradação física, à degradação moral, à degradação espiritual e assim sucessivamente. Mas a única chance que se tem daquele homem que perdeu um filho ou uma filha, daquele homem que perdeu a sua mulher, daquele homem que perdeu a sua família, é buscar uma compensação em torno disso. Se não tem compensação, meu filho, não há por que chorar. Não há nem por que se lamentar. Porque a sua própria razão de se lamentar não tem razão de ser.
E isso é que o ateísmo responde para você. Não adianta chorar. Acabou, acabou. Basicamente isso. Vamos lá, besterol. Brasil, você acreditar nas palavras desse Jesus é o mesmo que você chegar no hospício para você pegar conselhos com os doentes mentais de lá. Então é o seguinte, a nossa civilização é feita por doentes mentais. Eu fico pensando assim, esse sujeito não imagina a contextualização que Jesus Cristo viveu. Porque para os judeus daquela época, Jesus Cristo não parecia um doido. Quando ele falava de demônios, quando ele falava do céu, quando ele falava do inferno, quando ele falava da era messiânica, quando ele falava de vários pontos ali, por que os judeus não disseram, você é doido? Não disseram isso. Pelo contrário, os judeus argumentavam com ele dentro do imaginário que ambos compartilhavam. Então não há nenhuma menção à loucura de Cristo ali. Há talvez, claro, por exemplo, os fariseus queriam pegar Cristo no âmbito da blasfêmia, porque ele se declarava Deus encarnado, dentre outras coisas. Mas veja que até para um maluco, Jesus Cristo é um maluco até inofensivo. Por quê? Porque ele não reivindica poder algum no sentido político da palavra. Ele não reivindica nenhum tipo de abuso contra outras pessoas. Ele não é um abusador, ele não é um manipulador. Veja que ele é simplesmente um professor. Ele é um homem que ensina. Ele é um homem que argumenta. Ao mesmo tempo que ele afirma a sua autoridade, a sua messianidade, mas ao mesmo tempo ele tem algo que é realmente louco. É um Deus humilde. É um Deus que se rebaixa da sua divindade, como já dizia Paulo, né, para alcançar o homem. Evidentemente que quando ele se rebaixa, ele não deixa de ser Deus. Mas ele se limita à figura humana. Sem perder, evidentemente, o caráter divino dele, o caráter substancial divino. Vai dizer que ele é um mentiroso? Bom, então resta dizer, por exemplo, onde está alguém afirmando que ele é mentiroso? Alguém poderia dizer, mas quem escreveu os evangelhos foram os seguidores de Jesus Cristo. Mas veja que nos evangelhos, ninguém é poupado. Nem mesmo os apóstolos são poupados. Você tem Pedro, que negou 3 vezes Jesus Cristo. Você tem várias situações que dão para perceber que existe uma certa naturalidade em torno daquelas histórias. Aí, claro, alguém vai falar, mas tem contradições dos evangelhos. Olha, se a igreja se importasse com isso, ela não teria guardado 4 evangelhos com versões diferentes. Quando falamos em versões diferentes, falamos de quê? Opiniões distintas de um mesmo fato, de um mesmo núcleo da história, que é o próprio Jesus Cristo e as cenas, ressurreição, crucificação, etc. Como também algumas mensagens que são transcritas com nuances diferenciados, mas de uma forma assim, claro, que não comprometem o núcleo da história. Aqui nós temos uma coisa interessante, que se existe uma coisa louca, e nisso eu posso concordar com esse idiota aí, é o cristianismo. Ela, na verdade, ela é louca porque ela tem uma mensagem que, ao mesmo tempo que nos surpreende por ser tão fora da casinha, mas ao mesmo tempo ela parece ser bastante sensata. Eu acho que a melhor resposta que já se deu sobre o cristianismo, ou uma das melhores respostas, é sobre por que você crê no cristianismo. Foi aquela de Tertuliano que dizia, credo qui absurdo est. Eu creio que Jesus Cristo porque é absurdo. E é absurdo mesmo. Mas não absurdo nos termos dele. É absurdo no sentido desse Deus humilde. Quer dizer, todos aqueles elementos que parecem ser opostos, que na verdade se casam. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Que é nítido, cara. É claro que esse personagem sofria de alguns problemas mentais e psicológicos gravíssimos. Então, pronto. Então, os judeus que também conversavam com ele sofriam de problemas mentais gravíssimos. Então, toda a história bíblica é feita de pessoas que sofriam problemas mentais gravíssimos. Mas será que não é subestimar demais as pessoas a ponto de crerem em lunáticos e malucos? Porque naquela época havia charlatães, havia pessoas loucas e as pessoas identificavam esses charlatães. O caso é o seguinte, aquela pessoa se destacou porque ela se enquadrava em certos tipos de percepções e de promessas que existiam dentro do imaginário daquele povo. Então, nós não podemos dizer que Jesus é um louco, é um charlatão, coisa parecida. É muito difícil afirmar isso. A não ser, claro, que você seja um ateu que pense em Deus 24 horas por dia porque você está revoltadinho com ele. Como paranoia, transtorno dissociativo de identidade. Como também fica claro que esse paciente chamado Jesus, o Nazareno, sofria de delírios, esquizofrenias e vários outros desvios psicológicos. Sim, cadê a evidência? Cadê a evidência? As pessoas não julgavam Cristo por essa maneira. Os critérios pelos quais se julgava Cristo eram por questões estritamente religiosas. Se ele se enquadrava ou não no messianismo.
E mesmo a história do messianismo, a história dos profetas e assim sucessivamente, também poderia se enquadrar no âmbito da loucura. Mas será que a civilização foi gerada pela loucura nesse nível? Claro, existem religiões falsas que podem inspirar civilizações. Ninguém pode dizer que a civilização greco-romana tinha seus delírios. Só que existe uma coisa muito peculiar no cristianismo. Primeiro, porque é a história de um personagem real. Já começa por aí. Segundo ponto, é um personagem que se enquadra naquilo que é do imaginário da cultura dele, do imaginário das promessas de Israel. Ainda que os judeus tentem fazer piruetas verbais homéricas para dizer que ele não é o Messias, mas fica bastante difícil. Vamos lá. Isso é claro com uma leitura básica, com uma leitura que você faz dos evangelhos. Eu queria Não é básico. Não é claro. Claro para quem, claro, quer difamar a igreja, quer difamar a fé cristã, etc. Vamos lá. deixar chocado com tudo isso, cara. É como você ainda se prende a esse livro aqui. Como você acredita nele? Da mesma forma como milhões de pessoas acreditam, da mesma forma como uma civilização inteira foi inspirada nesse livro. Esse livro é maravilhoso. É um verdadeiro enigma histórico. Eu fico triste porque eu vejo bobalhões tendo uma leitura tão superficial da Bíblia. E a Bíblia, ela é tão enigmática do ponto de vista histórico, ela é tão cheia de nuances, sabe? Ela é tão cheia de dramas que eu fico perguntando como é que você não acredita nesse livro. E vou mais além. Se a Bíblia fosse apenas um romance, vamos partir do pressuposto de que de repente todos esses aspectos da Bíblia sejam realmente míticos, seja apenas fantasia. Ainda assim seria uma grande fantasia. Ainda assim seria realmente de um brilhantismo imaginativo que talvez nenhuma lenda antiga seria capaz de chegar. Nem as lendas mesopotâmicas, nem as lendas babilônicas, nada. Porque ela é uma lenda, entre aspas, assim, que parece humano demais. Que parece muito realista. A estrutura bíblica é muito diferente, em forma de pensamento, das mitologias antigas. Porque ela é muito concreta, ela é muito realista. Tá? É essa que é a diferença. Porque quando se fala do Deus encarnado, do Verbo encarnado, e como se fala realmente da relação do homem com Deus, é uma coisa totalmente distinta daquilo que o mundo antigo entendia. Então é uma peculiaridade tão extrema, né? É uma coisa tão engenhosa que eu acho muito difícil alguém inventar isso. Que mentalidade é essa, Brasil? Por que você não cresce, não amadurece, não enxerga que você está sendo usado, você está sendo abusado por essa quadrilha organizada de padres e pastores que vivem apenas contando histórias antigas para ludibriar você? Ah, claro, a gente tem que pegar como padrão absoluto o senhor Jason Ferrer. Porra, Jason Ferrer, você realmente, infelizmente, a civilização não descobriu você. Porque se descobrisse você, seria uma outra coisa. Que miséria, né, cara? Que miséria. Os cristãos criaram aquelas catedrais, aquelas universidades, aquelas escolas, guardaram a filosofia do mundo antigo. Pra que Aristóteles e Platão? Também acreditavam em Deus, pô. Que coisa absurda. Ou então, sei lá, a Sagrada Escritura, que inspirou a literatura, inspirou tudo. Não, que porcaria, que merda. Que porcaria, Dante Alighieri. Que idiota. Como é que ele acreditava na Bíblia, pô? Imagina Shakespeare acreditar na Bíblia, ficar lendo a Bíblia. Que horror. Que horror. Miguel de Cervantes Saavedra, Tício de Molina, Lope de Veiga. Estou falando da literatura espanhola, mas pode ser literatura portuguesa, Gil Vicente, enfim, né? Ah, que absurdo esse pessoal acreditar na fé cristã, cara. Acreditar num louco chamado Jesus Cristo. Te tirar de tempo e você acredita nessas loucuras como se você também fosse um louco, cara. E olha só que coisa interessante, né? Ele sempre coloca a ideia de que os padres são um bando de filho da puta, são um bando de canalhas que só querem enganar as pessoas. Ou seja, ele não parte do pressuposto de que as pessoas acreditam também nisso. Porque veja, a maioria dos padres renuncia a sua vida pessoal para seguir a fé. Se eles são maus padres ou não é outra história. Mas a grande maioria realmente renuncia tudo para viver de acordo com a igreja. Isso não é fácil de jeito nenhum. Mas é aquela história, é preciso demonizar a religião, porque o único como referência superior é o senhor Jason Gostosão Ferrer. Vamos lá. Você não entende isso? Não entenda definitivamente. Entenda que esse Jesus que você acredita é somente alguém que é fruto da sua própria cultura, da sua própria época. Era apenas um judeu. As suas crenças eram completamente desconexas e desconectadas com a realidade. Ele nunca veio do céu e não foi pra lá. Jesus não passava apenas de um fanático, de um fundamentalista religioso da sua própria época. Cara, não existe nada que ele ensinou que os filósofos anteriores a ele já não têm ensinado. Inclusive, sobre esta passagem que nós acabamos de ler aqui, muitos teólogos acreditam piamente que não existe um território neutro na guerra espiritual. Ou a pessoa é de Deus ou a pessoa é do diabo e pronto, e acabou. Veja, cara, quanta ingenuidade na cabeça dessas pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa.
é outro que fica alardeando a questão cultural do judaísmo para negar o Cristo universal. Tá, então me explique por que essa mensagem se tornou universal. Se tornou universal porque tem elementos do cristianismo que você encontra em qualquer cultura, ou que pode ser reconhecido em qualquer cultura. Os elementos de humanidade, de fraternidade, de amor universal, a ideia de que todos somos filhos de Deus e que na verdade nós podemos ser redimidos e ser resgatados de uma condição decaída, e assim sucessivamente. Essa questão da redenção, por incrível que pareça, embora é muito forte na nossa tradição cristã, ela tem em outras culturas, claro que de uma forma um tanto diferente. Tá? De uma forma às vezes não perfeita como a do cristianismo, mas elas existem. Então essa questão da redenção, essa questão da reconciliação é uma coisa profundamente forte na humanidade, e a mensagem cristã ela tem essa capacidade de abarcar. É por isso que ela se tornou uma religião universal e não uma religião judaica. Mas quem disse que esse bobalhão entende alguma coisa? Sempre aquela coisa, religião é o do povo. Muitos e muitos desses pastores e padres, cantores evangélicos que falam do diabo para você, são os mesmos que saem da igreja em plena Santa Ceia e vão direto para os motéis. Não, se eles são hipócritas, isso não quer dizer que a religião seja má. Isso prova tão somente que eles não acreditam suficientemente na religião, ou eles têm fraquezas demais que talvez, infelizmente, eles não tenham internalizado aquilo que a religião exige. Outro argumento totalmente infundado. Eu poderia também usar esse argumento contra os ateus. Quantos ateus assassinos não houve na história? Né? Podemos chegar de um Robespierre, que não era necessariamente ateu, mas era anticristão. Era um deísta, por assim, um deísta de tipo maçônico. Mas, no geral, os ateus tiveram uma prodigalidade de matanças na história da humanidade que talvez eu não vejo por que eles terem esse juízo moral para julgar o cristianismo. Vide os estados totalitários que, em geral, são declaradamente ateus. E se alguém tocar no nome de Hitler, dizer que Hitler era um cristão fervoroso, um católico fervoroso, uma vez eu vi essa besteira de que Hitler era um cristão fervoroso. Eu digo uma coisa, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Hitler era um darwinista. E tem muitos ateus aí que adoram Darwin, Charles Darwin. Você quer ver a aplicação do darwinismo na política? É Hitler. Então fica quietinho que a coisa é muito feia pra vocês. Vão direto para os centros de prostituição buscar travestis. Outros vão usar drogas, outros vão beber, fumar e por ali se vai. Cara, é tudo bandido, meu irmão. Brasil, existe um abismo muito grande, muito profundo entre o que você fala e o que você pratica. Você pode me dizer o que você quiser. Agora, eu poderia dizer o mesmo de você, que não conhece nem o cristianismo, mas tudo bem. fazer é coisa completamente diferente. Veja, centenas desses pastores de paletó, gravata, com voz de trovão, com pregações eloquentes e frases de efeitos, falam uma coisa em cima do púlpito. Mas fora dele, essas pessoas são hipócritas, são demagogas, são pessoas de um caráter completamente odiável. E daí? E daí? Isso invalida o cristianismo? A resposta é um sonoro não. Da mesma forma que eu posso também encontrar ateus canalhas, ateus que ficam pedindo pix porque acha que está numa grande missão, numa grande cruzada contra o cristianismo, e que também eu começo a duvidar da confiabilidade. E aí? Isso não quer dizer absolutamente nada, isso não é nem argumento. Gente com uma personalidade peçonhenta. Jesus Cristo é! Veja que ele ataca, em geral, os evangélicos. Infelizmente, existem muitos problemas no meio evangélico. Mas você não pode generalizar. Eu conheço pastores decentes, pastores honestos, pais de famílias. Eu jamais faria esse julgamento baseado em pecados pessoais, tá? Eu acho que quem fica julgando pecados alheios dessa maneira como ele faz, você começa a desconfiar. E sinceramente, não vi até agora a seriedade nesse homem. E por isso eu falo pra você, meu amigo. Por isso eu falo ao seu coração, minha amiga. Você não deve simplesmente acreditar no livro que o povo chama de sagrado sem antes você mesmo testificar se esse livro é ou não verdadeiro. Bom, eu testifico, e é verdadeiro. Historicamente falando, é. Não saia por aí acreditando em profecias, revelações, em expulsões de demônios nas igrejas, por favor. Ou seja, ele está falando dos evangélicos. E ele parte da pressuposição de que esse lado, um tanto sentimentalista dos evangélicos, é a religião cristã. É um cara muito trouxa mesmo. Essas coisas são truques que você aprende consultando mágicos, consultando ilusionistas, Brasil. Muitos e muitos pastores praticam mágicas e ilusionismos nos seus templos, nas suas igrejas, nas suas reuniões. Porque eu sou Minaracomes de presença. E não tem um anjo nessa live, eu ouvi um barulho de marcha. 600 pessoas. 600, eu ouvi um barulho de marcha. Você diz, olha, isso aí só pode ser o diabo.
Deixariam Jesus e todos os seus discípulos de cabelo em pé, sem contar, Brasil, que é eletricidade para fazer mágicas assombrosas. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu não vou me delongar aqui, porque eu acho que ele vai ficar falando sobre esses detalhes e tudo mais, mas vamos ser bem sinceros, uma vez me comentaram que esse cara aí é uma referência para os ateus. Pelo amor de Deus, cara, na boa. Vocês ateus estão se rebaixando cada vez mais. É muito triste perceber isso. Muito triste mesmo, cada vez pior. E eu achava que o Antônio Miranda era pior. Não, tem coisas piores do que o Antônio Miranda. Então, meus amigos, um grande abraço. Não vou ter saco de ver esse vídeo todo. Muita chatice. Tchau, tchau.